De vez em quando tem que fazer assim, não tem? E quando dá o mês de setembro? Porque parece que agosto não acaba nunca. Ai, meu Deus, agosto não acaba nunca, julho não acaba nunca. E dá janeiro, mas não chega a dezembro, não é assim? É daí que nasce essa série. Respire fundo, calma. Essa série vai nascer daí. Essa série vai nascer de um período e uma faixa do ano, e lembra que como pregador o meu grande desafio não é vir aqui e começar a falar um monte de doutrina para vocês. Meu desafio como pregador do Evangelho é ter um arcabouço histórico e teológico por trás, mas tentar comunicar a verdade de Deus de maneira que amanhã cedo, quando você pegar o 509, você lembre de Jesus. Meu desafio é amanhã, quando você for abastecer o carro, Cristo esteja com você. Meu desafio é, quando você estiver ali no Casa Grande fazendo compra, o Evangelho tem algum tipo de relevância na sua vida. Quando você agora, no 5º dia útil, for pagar suas contas, alguns já nem vão receber, porque já foi tudo embora no consignado dele. Meu desafio é fazer com que isso tenha relevância para você. Então essa série nasce dessa época do ano, porque me parece que está todo mundo cansado, né? E quando a gente está cansado, C.S. Lewis dizia uma coisa muito engraçada, escrevendo cartas para um diabo ao seu aprendiz. Ele dizia que ou você está cansado, muito cansado, ou você está descansado. Porque quando você está mais ou menos cansado, é a pior coisa que tem, C.S. Lewis dizia. Por quê? Porque quando você está descansado, você está bem. Quando você está muito cansado, você quer dormir. E aí, não importa se você deitou e apagou. Agora, quando você está mais ou menos cansado e tem compromisso, cara, é horrível. É péssimo. Não tem aquele dia que você teve uma noite terrível e teve que acordar de manhã? Você fala, pela mãe do guarda, eu queria dormir mais um pouco. Mas não dá, você tem compromisso. Aí a primeira vez que o seu telefone toca, o que você faz? Respire fundo. Você fala, não vou atender. Mas eu tenho que atender. Mas eu não queria atender. Mas eu vou atender. Aí tem 25 mensagens para você responder, não é assim? Você fala, não vou responder ninguém agora, eu não quero. Era isso que C.S. Lewis estava dizendo. Mais ou menos cansado é pior do que você está morto. E aí, pensando nisso, nessa época do ano, conversando com a nossa equipe de produção de arte, eu falei assim, cara, vamos conversar sobre uma época do ano em que a gente tem que olhar e falar meio assim, calma, respira fundo, não acabou ainda, espera, calma. É daí que nasce essa série. Às vezes dá o 2º semestre e a gente está cansado, mas não muito cansado, meio cansado. E meio cansado é pior do que você está morto de cansado. É daí que nasce essa série. E hoje eu queria conversar com vocês sobre existir um lugar de descanso. Existe um lugar de descanso para a gente. Vamos dar uma olhada? Evangelho de Mateus, no capítulo 11, olha o verso 28, 29 e 30. Versos 28, 29 e 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Respirem fundo porque ainda não acabou. Existe um lugar de descanso. Vamos lá. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. A gente está numa reunião de adoração, em que o seu nome é invocado. E por causa da presença de Jesus e por causa do que Jesus fez por nós, o Senhor nos ouve. Nós estamos num momento em que o Senhor serve o seu povo pela palavra e o Senhor serve o seu povo pelo sacramento. A gente louva o Senhor por isso.
Pai, que seja um tempo e um momento da gente ser edificado, ter as nossas forças redobradas, que o nosso coração seja aquecido e avivado pela presença do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um livro que vocês não podem morrer sem ler, anotem aí, é um livro de um sociólogo francês. Ele não é cristão, nem sei. Eu acho que ele não tem nenhum tipo de confissão de fé. Mas, para quem gosta de estudar ciências humanas, é o Gilles Lipovetsky. O Lipovetsky escreve um livro muito bom chamado Da Leveza. E ele diz que nós estamos no século 21, ele escreve esse livro há 6 ou 7 anos, foram 2 ou 3 anos antes da pandemia. E o Lipovetsky diz que nós estamos caminhando para a sociedade da leveza. E o que o Lipovetsky quer dizer com isso? O século 21 nos prometeu uma vida leve. E o Lipovetsky trabalha isso. O século 21 nos disse assim: vivam de uma maneira mais leve. E isso parece até um mantra, porque vocês que fazem terapia já devem ter ouvido isso do seu psicólogo, do seu terapeuta. Não leve a vida tão a sério, leve a vida mais leve. Não encare a vida de uma maneira tão pesada. Use a vida de uma maneira leve. E aí o Lipovetsky vai trabalhar exatamente em cima dessa visão. Ele diz: será que a vida realmente é mais leve? E ele começa a dizer algo engraçado. Parece que a vida realmente ficou mais leve. Prestem atenção. Vocês que foram criados no século passado como eu sou da década de 80, mas vocês que são um pouco mais velhos. Segunda a sexta era tempo de trabalhar, não era? E diversão era algo que acontecia sábado e domingo, mas domingo só até meio-dia. Por quê? Porque segunda a sexta é tempo de trabalho. As nossas gerações, depois dessa, já não são mais assim. Todo dia é dia de happy hour. Todo dia é dia de sair. Todo dia é dia de entretenimento. Vocês que são universitários, por exemplo, sabem disso. Todo dia é tempo de dar risada. Todo dia é tempo de festa. Qualquer tempo livre que a gente tenha é tempo de entretenimento. A vida não era assim. Mas o Lipovetsky fala, no nosso tempo, nós vivemos no tempo em que a gente quer transformar a vida em vida leve. Posso mostrar isso para vocês? Quando você sair daqui, eu quero que você observe quantas distribuidoras de bebida vai ter até a sua casa. Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca parou para pensar na quantidade de distribuidora de bebida que abriu? Vida leve. Na verdade, é a fuga da vida pesada. Como? Com álcool. E bebe-se todos os dias. As gerações antigas não tinham isso, vocês se lembram? Ainda que tivessem problema, as pessoas consumiam esse tipo de substância aos finais de semana. O pessoal trabalhava muito e aí sexta e sábado tinha isso. Agora não. Você tem uma distribuidora de bebida a cada esquina. Vida leve. Gilles Lipovetsky. Interessante, né? Porque para fugir da vida pesada, a gente precisa de alguma coisa que tire a gente disso. Querem ver uma outra forma de vida leve? Vocês tinham uma forma de assistir filme 30, 40 anos atrás. Como era? Domingo em temperatura máxima, que funcionava 2 horas da tarde. Telecine, segunda-feira à noite. E às vezes, depois do Globo Repórter, você também tinha um filme. Agora, como é a vida leve? Ela é transformada não para termos horários, mas para que você possa zapear a TV a hora que você quiser, com quantos canais você tiver, para que a vida se torne mais leve possível. Você assistia futebol quarta-feira à noite ou domingo à tarde. Agora eu me deparei na tela do meu YouTube, Campeonato da Arábia Saudita. Falei, que é isso? E brasileiro é tão sensacional que já estão chamando de sauditão. Imagina o Cristiano Ronaldo falando que ele joga o sauditão.
Vida leve. Vida leve. Porque ela te fornece coisas para que você fuja da realidade. Vida leve. Horário de trabalho, como era o horário de trabalho para as gerações passadas? Segunda a sexta. Hoje, não. Hoje a gente tem escala 12/36, porque antigamente o que não fechava era só hospital. Agora nada mais fecha. E a gente fica zangado, porque 10 horas da noite ou 11 da noite, você queria passar e ter uma padaria aberta. E aí você fica chateado, porque você fala, não é possível, ainda está cedo, 11 da noite, não tem nada aberto mais. Vida leve, porque ela é feita para te agradar o tempo todo. E você fica chateado, passar na frente do supermercado e o troço está fechado. Ah, não pode. 2 da manhã eu preciso levantar e tem que ter um lugar aberto, porque eu preciso consumir. Como assim não? Os meus prazeres precisam ser realizados na hora que eu quiser. Gilles Lipovetsky, vida leve. E eu vou ao longo do mês citar várias formas para vocês, mas a grande questão é, o mundo funciona para que você seja um grande consumidor de leveza. Só que aí eu começo a entrar com um problema sério. Semana passada eu estava aqui de manhã, mas eu não estava aqui. Eu comentei só com algumas pessoas, eu saí do ar por um tempo, porque eu acordei pela manhã, abro meu telefone e a minha mãe manda uma mensagem dizendo que a minha avó faleceu. A minha avó materna faleceu. E ela faleceu com 96 anos já. E é assim, não tem como, passa um filme na cabeça da gente, isso é natural. E aí eu falei, tá mãe, como é que você tá? Porque era a mãe da minha mãe, né? Eu falei, tá, mas como é que você tá? Ela, não meu filho, a gente já estava se preparando para isso. E ela já vinha em declínio de saúde, minha avó sempre trabalhou muito. Ela ficou viúva aos 39 anos, com 6 filhos. Ela morreu com 96, nunca se casou de novo, nunca mais teve ninguém. A vida foi para criar os filhos, mudou-se para cá, trabalhou como lavadeira, para terminar de sustentar os filhos. A minha mãe está com 70 anos, ficou órfã de pai aos 13. Então, imaginem o tempo que a minha avó ficou viúva, tendo que cuidar das crianças. Alguns filhos, como vocês sabem como era antigamente, e minha mãe foi uma dessas pessoas que foi criada na casa dos outros, para terminar de criar, não é assim que a gente fazia? E ela no sábado tinha tido algum tipo de lucidez. E conversou com uma prima minha, lembrou de coisas antigas, mas passou o dia dizendo que era o dia dela subir. E ela dizia, eu vou subir. E quando deu a noite, ela realmente subiu. Foi encontrar com o Senhor. E ela foi encontrar com o Senhor. E já há alguns anos ela dizia que estava perto dela ir para o Beleléu. Ela brincava e falava, eu só estou esperando a minha hora de ir para o Beleléu. E ela realmente foi se encontrar com o Senhor. E eu já tinha essa série preparada para conversar com vocês. E eu fico pensando o seguinte, a vida não é leve. E o Lipovetsky, embora ele descreva a realidade, e tentem vender para a gente que a vida é leve, a vida não é leve. A vida não é leve. A vida não é leve porque é possível uma mulher como a minha avó ficar viúva aos 39 anos, com o marido, como foi o caso dela, indo para o trabalho, sofrer um acidente, e ela ficar com 6 filhos pequenos para criar. É possível. É possível alguém como a minha mãe ficar sem o pai aos 13 anos de idade e ter que terminar de ser criado na casa de outras pessoas. Que no caso da minha mãe foi tudo bem, deu tudo certo, porque ela foi muito bem criada. Pegou uma família de uma senhora que é amiga dela até hoje, e já está com 90 anos. Mas muitos, talvez desses que eu prego hoje, que estão aqui, viveram experiências terríveis com esse tipo de coisa no seio familiar.
Porque a vida não é leve. Porque amanhã de manhã, você pode fazer qualquer coisa, você vai ter que chegar no horário para trabalhar. E ainda que você diga assim, não, mas eu faço o meu horário, não importa, você vai ter que trabalhar por produção, porque a vida não é leve. A vida não é leve. Você vai continuar tendo que pegar trânsito. A vida não é leve. A vida não é leve, a gente vai ter que continuar lidando com as limitações humanas. Porque o nosso corpo continua sendo degradado, a vida não é leve. Você pode até tentar levar ela de uma maneira mais tranquila e não há problema com isso. Mas há um cara brasileiro que trabalha com a educação de filhos, o Marcos Piangers, ele cita um escritor argentino e a ideia é a seguinte: a vida não é leve, por quê? Porque todos os caminhos da vida levam à morte. A vida não é leve. A gente pode até tentar levá-la de uma maneira mais tranquila, mas a vida não é leve. Se há algo que a vida não é leve. A vida é pesada. A vida é pesada. Educar filhos é uma tarefa árdua. Manter casamento é uma tarefa árdua. Viver todos os dias é uma tarefa árdua. E ninguém que está aqui consegue fugir disso. É impossível fugir disso. Então o que a gente faz, pastor? Eu vou te dar uma solução. Respire fundo, porque ainda não acabou. Respire bem fundo, porque a gente, nessa vida que não é leve e não adianta fugir, nós temos uma missão, não adianta a gente fugir dela, a gente precisa completar a nossa carreira, então respire fundo e vamos até o final. Calma. Porque no meio dessa vida que não é leve, existe um lugar de descanso para a gente. E é sobre isso que a gente conversa hoje. E eu trago 3 pilares para vocês sobre descanso. O texto que a gente leu, ele está sendo dito pelo Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus, como eu tenho falado com vocês, é o Evangelho do reino. A primeira coisa que João Batista começa a pregar é o reino. Mateus capítulo 3. E a primeira coisa que Jesus começa a anunciar em Mateus capítulo 4, logo depois do seu batismo, é o reino. Por isso em Mateus 5, 6 e 7, Jesus está falando da ética do reino, como se vive no reino. E é o evangelho que vocês vão perceber que Jesus mais briga com os religiosos. Jesus briga o tempo todo com os fariseus nesse evangelho. Por quê? Porque eles não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Porque no mundo pesado, eles fazem Deus se tornar cada vez mais pesado. No mundo que não é leve, o caminho de volta para o Criador deve facilitar a vida da gente. O caminho da relação com o Senhor, eu vou falar isso aqui na nossa terceira reflexão, deve facilitar essa vida que não é leve. Mas me parece que existem pessoas, há instituições, há religiões e há tantas coisas que parecem fazer com que a vida fique mais pesada do que ela é. E isso é o cerne do Evangelho de Mateus. Nessa sessão, Jesus está fazendo um convite. Porque dos 3 pilares que Jesus diz, primeiro ele faz uma constatação. Depois Jesus faz um convite. Depois Jesus dá uma promessa. Jesus faz uma constatação. Jesus faz um convite. E Jesus faz uma promessa. Uma constatação, um convite e uma promessa. Percebam, meus irmãos, quando Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira constatação do Senhor Jesus, e esse é o primeiro pilar do que ele trabalha, é que ele está falando para gente cansada e sobrecarregada. Essa é a constatação dele.
Há pessoas cansadas e sobrecarregadas. Há pessoas que carregam um jugo muito pesado. Jugo aqui é uma expressão porque os hebreus tinham uma agricultura própria. Então, eles separavam os bois para arar a terra já pequenos, para que eles crescessem juntos. E a ideia de jugo aqui era uma peça de madeira que era feita para que um boi caminhasse com o outro lado a lado e ele puxasse o arado da terra. Essa que é a ideia aqui. Jesus está dizendo que há pessoas que carregam um peso enorme na hora de arar a terra. Há pessoas que carregam um peso enorme nas suas vidas. É essa constatação que ele está fazendo. Será que Jesus está falando para mim? Será que Jesus está falando para você? Claro que é. Claro que sim. Existe um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha e o nome dele é Byung-Chul Han. E ele escreve um livrinho que você pode morrer sem ler. Esse você não precisa ler, não. Mas ele se chama A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E na Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han trabalha um conceito que muito tem me ajudado ao longo dos dias, quando ele fala que a sociedade do século 21 é a sociedade que tem a alma infartada. A sociedade do século 21 é a sociedade que tem infarto da alma. E o que ele quer dizer com isso? Bom, se você sabe o que é um infarto, é o que ele usa. Infarto é falta oxigênio no seu coração, e aí como falta oxigênio no seu coração, tem uma lesão no seu coração. Ele se machuca. É uma lesão muscular. E o Byung-Chul Han diz isso. Nós, no século 21, vivemos de maneira acelerada. Nós, no século 21, vivemos de maneira preocupada demais com coisas que não conseguimos resolver. Assumimos para nós preocupações demais. Nós vivemos hoje preocupados com o amanhã, o tempo todo. O tempo todo. E a maior parte das nossas preocupações, isso é o Byung-Chul Han falando, estão relacionadas à quantidade de boleto que nós temos que pagar. Porque as nossas preocupações são, será que as contas fecham no final do mês? Porque nós nos condicionamos no século 21 a viver para pagar conta. Nós, no século 21, nos definimos com aquilo que podemos consumir. Vivo, logo compro. E qual é a nossa dificuldade? Quando não conseguimos consumir, quando não conseguimos comprar, quando nos vemos endividados, quando nos vemos atarefados. Percebam o que acontece com as nossas vidas, vocês que são pais de criança. Começamos a trabalhar, e aí quando a gente se dá por conta, a gente começa a trabalhar para dar uma situação melhor de vida para os nossos filhos. E aí a gente pega hora extra, e mais hora extra. E aí o serviço começa a aumentar. E aí a gente começa a aumentar porque a gente está dizendo, nós vamos dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos. Quando a gente pensa que não, das 24 horas do dia, a gente só dorme 4, porque tomamos café demais ao longo do dia, acordamos 8 vezes durante a noite, com apneia, tem pesadelo, acorda com a cabeça doendo, treme durante o dia, trabalha ao longo de 16 horas, chega em casa morto de cansado, e para que a sua mentalidade continue tranquila, o que você diz? Estou tentando dar uma vida melhor para minha família. Não, na verdade você está fazendo curso para se matar. E rapidamente não é a sua alma que vai infartar, é o seu coração mesmo. Porque a gente se deixou definir pelo que a gente consegue comprar. E aí rapidamente a alma está infartada.
Sabe o que é isso? A alma infartada é aquela que não respira mais. Ela não consegue respirar mais. O homem do século 21 é preocupado com tudo. Tem medo de tudo. Tudo assusta ele. O homem com a alma infartada é inseguro o tempo todo. O homem com a alma infartada não só tem medo, não só é inseguro, ele só consegue se definir pela materialidade. Ele não consegue se definir com mais nada. Vive ansioso. Não consegue descansar. A alma não respira mais. Cansados. Cansados. Nós somos uma geração de alma infartada. Almas que não respiram mais. Essa é a constatação que Jesus está fazendo. Esse é o primeiro pilar. Porque, pastor, o que acontece quando a gente tem a alma infartada e cansada? Acabou a esperança, gente. Acabou a esperança. O cansaço toma conta da gente e a gente não consegue mais ter esperança. Eu dizia isso 2 semanas atrás pregando aqui. A única coisa que a gente tem vontade, sinceramente, é de desistir de tudo. Porque é tanto problema que a gente não consegue mais lidar com as coisas. O cansaço faz isso com a gente. Períodos em que a gente tem que lidar com doença, é muito difícil, porque cansa. Você quer ver uma coisa que cansa? Lidar com um parente que tem problema psiquiátrico. Porque se o cara está com o braço quebrado, você resolve. Se o cara tem problema no rim, você resolve. Agora, e problema psicológico? Como é que você lida com a mulher depressiva? Como é que você lida com o marido depressivo? É muito difícil, porque não dá para ver. E toma um remédio, toma outro remédio e não resolve. Não resolve, não trata. É difícil. Porque parece que os dias não acabam. E cada dia é um problema diferente. Quer ver você que está endividado? A vida virou uma bola de neve. E quando as dívidas começam a virar uma bola de neve, você não tem mais o que fazer. Porque o endividado, o que ele faz? Primeiro ele falha os parentes, que tentam ajudar ele. Depois ele pega dinheiro emprestado e falha o banco. O banco ele não falha, né? Só jeito de dizer. Uma coisa que ele não falha é banco. Pelo contrário, ele é feito para falir você. E como você já não tem mais saída, você não consegue mais. Você não vê mais solução. E você dorme e acorda pensando nisso, dorme e acorda pensando nisso. E não, só vive preocupado. A alma infartada. A alma infartada. Porque cansa. Você viver problema dentro de casa, cansa. Cansa. E é para esse tipo de gente que Jesus está falando. Porque essas pessoas, e a primeira coisa que acontece para gente cansada é perder a esperança. Porque cansa. E quando a gente cansa, a gente só quer desistir. Quando a gente cansa, a gente quer parar. Você que faz esporte, quando você começa a correr, o que seu corpo fala para você? É engraçado, né? Você começa a correr, a primeira coisa que seu corpo fala para você no primeiro desafio é: para, não vai mais não. Aí é quando o coração dispara, que você já fica assim, você olha, tá bom, né? Vamos embora. E na verdade, quando você consegue romper isso, aí você consegue caminhar. Aí você consegue ver que você consegue ir mais longe. Porque a alma da gente está infartada. Porque as nossas preocupações são somente horizontais. A gente está tão preocupado com isso tudo que está em volta. A gente está tão preocupado só com o nosso bem-estar. A gente está tão preocupado só com isso que é material, que a gente esqueceu de olhar o que está por trás. Você acorda no automático, você vive no automático e você dorme no automático. Quer perceber isso?
Qual foi a última vez que você conseguiu parar para orar sem querer ficar ligando o seu celular? Alma infartada. Qual foi a última vez que você conseguiu sentar aqui num culto para poder adorar o Senhor sem se preocupar com o seu telefone, ou sem se preocupar com a foto, ou sem se preocupar com o que está do lado de fora? Quando foi? Pelo contrário, a única coisa que a gente fala é, cara, não resolve nada esse negócio de acreditar em Deus, porque alma infartada, já esquecemos que existe esperança para a gente. Porque aí, eu vou para o segundo pilar, porque o primeiro é uma constatação. O século 21 é assim, eu estou pregando para a gente assim. A constatação é, somos uma geração com a alma infartada. Mas o segundo pilar é um convite. E esse convite é especial. O convite é especial porque, percebam, o Senhor Jesus começa no verso 28 dizendo, venham, mas não é vir a qualquer lugar, venham até mim. Isso aqui muda tudo. Isso aqui muda tudo. Mas como assim, pastor? Por causa do contexto que ele está dizendo isso. Observem, por favor, o verso 12 desse capítulo. E ele é mal interpretado em muitas ocasiões. Olha o verso 12 desse capítulo. Mateus capítulo 11, olha o verso 12. Jesus está dando testemunho de João Batista, que é aquele que veio antes de Jesus chegar. João Batista vem preparar o caminho para Jesus. E olha o que Jesus diz de João Batista e da mensagem. Ele diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. E aí você diz assim, ok, pastor, e o que isso quer dizer? A expressão força aqui, que Jesus está usando, ela é melhor traduzida por gente ansiosa. Gente ansiosa. Jesus está dizendo, desde os dias de João Batista, ou seja, até o João, que é o último profeta do Antigo Testamento, pessoas estão ansiosas para ver o reino dos céus. Tem gente que quer muito ver o reino de Deus. Tem gente que quer muito ver o reino dos céus. E elas são ansiosas porque elas querem se achegar até Deus. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, pessoas ansiosas porque elas querem encontrar o reino dos céus e elas agem de maneira ansiosa porque elas querem o Senhor. É nesse contexto que Jesus está dizendo assim, venham até mim. Venham até mim. Pessoal, a grande viagem da vida é com quem a gente vai viver. E eu não estou falando de marido ou esposa. A grande questão da vida é se o Senhor vai com a gente na jornada ou não. É isso que diferencia a vida dos seres humanos. É se o Senhor vai com a gente ou não. Eu não estou falando de rituais religiosos. Você pode se sentir bem fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Você pode se sentir bem fazendo os passos de Anchieta. Você pode se sentir bem fazendo novena. Você pode se sentir bem fazendo a via sacra da... Como é que é o nome daquilo? De Jerusalém. Você pode se sentir bem fazendo a campanha do Sal Grosso. Você pode se sentir bem achando que se você vier aqui e levar uma rosa branca para casa, quando a rosa chegar na sua casa, ela vai absorver todos os problemas que você tem. Você pode se sentir bem com isso. Mas isso não garante nada. Isso não garante nada. Porque o que a Escritura está dizendo
é que só existe um caminho para a gente conseguir encontrar com o Senhor. E esse caminho é Jesus Cristo. O convite que Jesus está fazendo do vir a mim aqui tem dois sentidos. O primeiro é que só existe um caminho para ser chegado até Deus. Esse caminho não é outro caminho, senão você se encontrar com uma pessoa. E esse caminho é Jesus Cristo, e essa pessoa é Jesus Cristo. O que eu quero dizer, não basta você ser membro de igreja. Eu quero dizer que não basta você frequentar um culto. Não basta você tomar Santa Ceia. Não basta você ser batizado. Não é isso. O cristianismo, de maneira primária, não é sobre se você cumpre rituais ou não. Isso não é cristianismo. O cristianismo não é se você a priori, e olha que eu acabei de falar que eu quero que o DNA dessa comunidade seja um DNA de uma igreja que serve. Mas o cristianismo a priori não é sobre isso. Não é sobre se a gente serve ou não. A vida é sobre uma pessoa. A vida não é sobre se a gente faz o bem ou não. A vida é sobre uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo. A vida é sobre se você encontrou ou não com Jesus. É isso que muda a história da vida da gente. O cristianismo é sobre se você se encontrou com Jesus de maneira propriamente dita. Mas pastor, o que significa se encontrar com Jesus? Aqui, irmãos, se encontrar com Jesus não é achar que Deus é um cara grandão, legal, e que a gente se encontra com Ele e a gente diz, oi Deus. Se encontrar com Jesus significa você olhou para Deus e viu que você é pecador. Você olhou para o Criador e viu que você, pelos seus próprios méritos, pela sua própria vida, pela sua própria existência, é impossível que você herde o reino dos céus. Você já se sentiu insignificante diante do Deus Criador? Ou você é mais um do século 21 que acha que não é tão mal assim e que Deus te deve favores? Ou você acha mesmo que o cristianismo é sobre não julgue ninguém, deixe as pessoas fazerem o que elas quiserem? Se encontrar com Jesus significa, em primeiro lugar, olhar para Deus e ver que você é incapaz, mas que há uma mão estendida para você, uma mão de socorro. A gente vive numa igreja brasileira desesperadora, que manda as pessoas com a luz baixa, com uma música no fundo, com um ambiente cheio de fumaça, parecendo uma balada. Elas mandam você aceitar Jesus e as pessoas nunca entendem o que é isso. Elas nem sabem o que é isso. Porque se encontrar com Jesus é uma experiência genuína de arrependimento pelos seus pecados. Se encontrar com Jesus é saber que por causa de uma obra que Deus fez 2000 anos atrás, você estava morrendo com Ele. E se encontrar com Jesus é saber que a ressurreição dele vai ser a sua ressurreição no último dia. Se encontrar com Jesus significa ter uma nova natureza, eu dizia para minha turma de adolescentes agora. Você se encontrou com Jesus? Ou você é só presbiteriano? Batista, seja lá o que for. Você nasceu de novo, ou você só é presbiteriano? Porque não precisa ser crente para ser presbiteriano. Jesus está convidando para que a gente nasça de novo, para que a gente tenha uma nova vida. Arrependimento, confissão de pecados e certeza da nossa suficiência nele. Esse é o convite de Jesus. Não para um legalismo barato, não para uma libertinagem demoníaca, mas para uma experiência genuína de novo nascimento. É isso que Jesus está chamando a gente. Por quê?
Porque a segunda coisa que significa vir a mim e vir após mim, é porque Jesus nos chamou para que Ele caminhasse com a gente todos os dias até o nosso último dia. Isso é ser crente. Qual é o maior tesouro que um crente tem? Não é o quanto você tem na conta do banco. O maior tesouro que você tem, anote isso, nem é a sua família, embora ela seja um tesouro. O maior tesouro que um crente tem é Jesus Cristo. Ele é a âncora da nossa fé. Sabe por que você não vai se perder? Porque Jesus não vai desistir de você até o final. Sabe por que você não precisa ter medo do inferno? Porque Jesus não vai desistir de você até o final. Sabe por que você não precisa ter medo? Independente das circunstâncias da vida, e eu sei que ela não é leve, eu sei que ela é pesada, a gente tem que lidar com o peso dela todos os dias. Mas sabe qual é a diferença para mim, da minha vida, da sua vida, para qualquer outro que não conhece Jesus? Jesus, Ele disse que estaria com você. Esse é o seu tesouro. O seu tesouro é Cristo. Seu tesouro tem um nome, Jesus Cristo. Seu tesouro tem um nome, é o Evangelho. Seu tesouro é uma pessoa, e Ele está vivo. Ele é o Rei. Ele está sentado num alto e sublime trono, e Ele está olhando para mim e para você, e o que Ele disse foi: eu estarei com vocês todos os dias. Pastor, todos os dias, todos os dias. Quando a minha avó morreu, Ele estava comigo. E estava com a minha mãe, que acabou de ficar órfã da mãe. Porque quando a gente está vivendo qualquer circunstância, Ele está com a gente. Porque ser crente não significa, como essa mandinga gospel que eles ensinam aí, essa macumba evangélica que é ensinado, não significa que você não vá viver vales de ossos secos, vales de aflições. Você vai viver. Às vezes, por sermos crentes, seremos provados até o nosso sangue. Irmãos nossos deram a vida pelo Evangelho. Nós vivemos muito bem, não somos perseguidos, nós temos Jesus, nós temos a palavra de Deus, nós temos liberdade. Então, meu irmão, o que é que você tem de mais valioso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas sabe por que a gente não vibra com isso? Porque o que a gente quer não é o Senhor, a gente quer o que Deus tem para dar. E às vezes, gente, o que Deus tem para dar é só a presença dEle. Não, Ele não vai pagar conta. Às vezes a gente ora e Deus não cura. Às vezes a gente busca e não vem nada. Porque a vida da gente vai se manifestar de uma maneira final quando Jesus voltar. Mas isso não faz mais diferença para nós, porque a gente é a geração do caixa eletrônico. A gente quer passar um cheque para Deus, para Ele descontar na boca do caixa para nós. Não. Não. A gente precisa resgatar Cristo. O Senhor não chamou a gente para uma vida de bem-estar. O Filho de Deus morreu, você vai morrer. O Filho de Deus foi crucificado, nós seremos perseguidos. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós passaremos por vales, irmãos. Eu não tenho como tirar isso de vocês. Às vezes é o meu coração que está seco. Não dá para tirar isso da gente. A gente vai viver com desilusão. A gente tem que lutar contra o pecado. A gente luta contra Satanás. A gente luta contra um sistema inteiro que seduz a gente o tempo todo. Isso é o cristianismo. Eu queria olhar para vocês e dizer: vai dar tudo certo. Eu posso dizer para vocês, vai ficar tudo bem, porque o Deus de vocês está vivo. Ele continua controlando a história da gente. Não deixem de clamar, não deixem de buscar o Senhor. Gente, as circunstâncias podem dar todas erradas, Ele continua sendo o Senhor da vida da gente. Ele é Senhor da vida da gente. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo.
Eu não sigo o Senhor pelo que Ele tem para dar. Eu sigo a Ele pelo que Ele é. Porque se tudo me faltar, irmãos, o que eu vou fazer? Se tudo me faltar, irmãos. Se amanhã chegar uma notícia aqui dizendo assim, o pastor Rômulo não tem mais como pregar, porque ele está doente, sei lá. O que eu vou fazer? Eu vou apostatar da fé. Eu vou abandonar o Senhor. Eu não vou mais procurar o Senhor, eu não vou orar mais. Eu perdi um emprego, eu perdi alguém, eu perdi uma circunstância. A gente não vai mais adorar o Senhor. Jesus está te chamando para um caminho, irmão. Ele te chamou para você se encontrar com Ele, Ele está te chamando para um caminho. E isso vai terminar no dia que Ele voltar. Se eu estiver embaixo dessa terra, ou se eu estiver em cima dela, eu vou ver o Senhor. Você vai ver o Senhor. Todos os homens verão o Senhor. Essa é a mensagem de Jesus. Venham até Ele. Venham até Ele. Venham até o Senhor. Venham até o Senhor, meus irmãos, para passarem por todas as necessidades da vida da gente. Com o Senhor, isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu preguei para vocês há 2 semanas de um apóstolo que estava preso. Ele estava preso, mas o coração dele não. Ele estava num período de dificuldade, como a gente vive, mas o coração dele não. Porque quando os homens fecham uma porta na terra, Deus sempre abre uma janela nos céus para derramar sua graça sobre o seu povo. Vocês sabem que o poder de Deus opera na vida de vocês. Confiem no Senhor. Não é que vai ficar tudo bem, pessoal. Não na perspectiva humana. Vai ficar tudo bem porque Cristo vai voltar. Vai ficar tudo bem porque tem um Senhor nessa criação. Vai ficar tudo bem porque a gente ama o Senhor. Vai ficar tudo bem. Calma, filho. Vai ficar tudo bem. Porque Jesus é Senhor. Amem o Senhor, amem Jesus Cristo, adorem Jesus Cristo, celebrem a ressurreição de Jesus, celebrem a morte de Jesus, celebrem o perdão de pecados, celebrem todos os dias. Eu estou dizendo para vocês que no caminho de Jesus, no meio da aflição, lembra dele ressuscitado. No caminho do desespero, lembra dele sentado no trono. Quando parece que ele não ouve, redobre as orações. Quando parece que ele não fala, grita para ele, fale com ele. O Senhor disse que estaria com a gente. E ele está. E você sabe que está. Então olha só, vá até Jesus. Se você está aqui hoje e não é crente, eu não estou convidando você para aceitar Jesus. Eu estou convidando você para ter Jesus como Senhor da sua vida. Eu estou convidando a você que está dizendo e falando bem assim, eu quero morrer para eu mesmo. Eu quero morrer para mim. Chega. Eu quero que Cristo nasça em mim. Eu quero ter a certeza da vida eterna. Eu não estou te convidando para ter uma experiência religiosa. Para isso você vai num templo. Eu estou te convidando para ter uma experiência de vida, de nascer de novo, de olhar para Jesus e dizer assim, eu quero que você reine sobre mim. Eu quero que Adão morra dentro de mim. Eu quero que a natureza do Senhor nasça dentro de mim. É isso. Eu não estou te convidando para você ficar arrepiado. Eu estou te convidando hoje para morrer. Para que Cristo nasça em você. Para que o amor do Pai beije a sua alma. Para que a água do Espírito brote dentro do seu coração. É esse o convite. E o convite que Jesus está te fazendo hoje é para você não mais viver preocupado com o dia a dia, mas para que você olhe para o caminho da glória eterna e você diga, Senhor Jesus, eu vou com o Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai me levar. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai terminar. Irmãos, existe um lugar de descanso e esse lugar se chama Jesus Cristo. Essa é a diferença do cristianismo. Porque eu podia olhar para você e falar bem assim, nossa, faz um sacrifício. Não vai resolver nada, cara. Nossa, faz o seu... Não vai resolver nada, irmão. Nada. Nada. Não vai resolver nada. Se eu fizer uma palhaçada aqui e falar, pega o dinheiro do seu bolso, traz aqui, como esses caras fazem por aí. Sabe o que vai resolver? Você vai ficar mais pobre. Só isso. Isso é um monte de demônio roubando os outros. Jesus está dizendo para vocês,
para uma sociedade com a alma infartada, venham até mim. Vá até Jesus. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro. Nós temos um tesouro. A igreja precisa redescobrir Jesus Cristo. A igreja precisa redescobrir o amor do Senhor. A gente precisa se identificar com o nosso Salvador. A gente precisa voltar a entender que não é sobre dogma, é sobre uma pessoa, Cristo. Terceiro, irmãos, uma promessa. Uma promessa. Uma constatação, um convite, uma promessa. Qual é a promessa dele? Eu vou dar descanso para vocês. Eu vou dar descanso para vocês. Descanso. Descanso. Eu dou descanso para vocês. Tome sobre vocês o meu jugo. O meu jugo. E Jesus é sensacional. Porque a nossa cultura é tão hipócrita que a gente fala assim, não, a pessoa que é humilde não fala que é humilde, né? Não sei por quê. Jesus está dizendo, eu sou humilde. É porque a gente é uma geração hipócrita. Eu sou humilde, eu sou manso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está te prometendo descanso. Jesus não está prometendo e nunca prometeu que crente não teria problema. Crente vai ter problema. Os discípulos foram assassinados. Por exemplo, o Paulo teve a sua cabeça cortada. E era um homem fiel. Porque Jesus não está prometendo que nós não vamos ter problema. É impossível na existência humana não termos problema. Teremos muitos. Muitos. O Asaf, um salmista, chega a dizer assim, quando eu olhei para os outros, eu quase desviei, porque eu era fiel ao Senhor, e eu percebi que eu tinha mais problema que os outros. Não sei que doideira é essa. Quase desviei. Porque às vezes parece que a gente é fiel a Deus e tem mais problema que quem não é fiel, não é assim? Você olha para o vizinho e fala assim, não é possível, o vizinho não é fiel a Deus, mas eu sou. A vida do cara é boa, a minha é só problema. Que doideira é essa? Não, isso não é um privilégio seu, o Asaf faz isso. E isso é a experiência cristã, é assim. Jesus não prometeu para mim, Jesus não prometeu para você, que nós não teríamos problema. Não. Jesus também não é estoico. Os estoicos eram uma escola filosófica, especialmente dos gregos, que os romanos herdaram. Os estoicos diziam o seguinte, tenha paciência, vai passar. Vai passar não resolve nada. Porque tem coisa que não passa. Tem coisa que não passa. Não, a gente tem que desenvolver a paciência dos estoicos, porque vai passar. Tem coisa que não passa não, irmão. Tem espinho na carne que dura a vida toda da gente. Perturbador. É perturbador. Perturba. Porque a promessa de Jesus é descanso. Descanso. Você está cansado hoje? Quantas vezes você já pensou em desistir? De tudo. De tudo. Da vida, da família, do ministério, do trabalho. Quantas vezes você repetiu essa palavra, estou cansado, essa semana? Quantas vezes você repetiu essa palavra, estou cansado, no último mês? Jesus está aí agora, junto com você. Eu vou te dar descanso. 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 O descanso de Jesus é quando os discípulos estão no mar agitado, Jesus dorme no barco. Davi chora tanto no travesseiro, ele diz para Deus, até quando, Senhor? Até quando? Mas ele diz, em paz me deito e logo pego no sono. Com o travesseiro encharcado de lágrimas. Porque só Tu, Senhor. Só Tu, Senhor.
O Senhor veio dar descanso para os seus discípulos. O Senhor veio renovar as forças dos seus discípulos. A presença de Jesus é graça. Graça é o poder de Deus na vida dos crentes. Jesus veio dar graça para os seus discípulos. Jesus veio hoje conversar com vocês para que você tenha graça. Para você sair daqui com a certeza de que o Senhor está no meio de nós. O Senhor está reinando nas nossas vidas. O Senhor tem sido glorificado nas nossas vidas. O Senhor veio comunicar o poder dele para a gente, irmãos. É isso. Respire fundo. Não acabou ainda não. Jesus veio restabelecer as nossas forças. Ele sempre fez isso. E Ele vai continuar fazendo. Jesus veio manifestar o poder dele para a gente poder sair daqui fortalecidos, reanimados, reavivados. Se você entrou aqui triste, a boa notícia que eu tenho para você é que o Senhor Jesus está aqui para renovar as forças da gente. Porque o convite que Ele fez tem uma promessa. Eu vou dar descanso para vocês. Hoje é dia de você descansar. Hoje é dia de eu descansar. Respire fundo. Prometeram para a gente uma vida leve que não existe. Mas Jesus prometeu que venceria o mundo. E venceu. E venceu. Existe um lugar de descanso, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele está vivo. Ele está vivo. Vá até Ele. Vá até Ele. Quero chamar os meninos para vir aqui à frente. Eu queria lançar os desafios para você nessa semana. Além de ler o Evangelho de Mateus, para que você faça suas devocionais no Evangelho de Mateus. O primeiro desafio é reconhecer, em primeiro lugar, se você realmente está cansado. Se você está cansado. Reconhecer isso. Isso é importante. Tem uma síndrome que está avacalhando com a vida da gente, que ela se chama burnout. Queimar mesmo. O primeiro carro que meu pai teve foi um Fiat 147. Que tinha que parar para botar água, porque a água do radiador baixava. Burnout é assim. Às vezes o motor esquenta demais e você não para botar água nele. E aí quando o carro esquenta muito, ele funde o motor. Alguns de nós não respeitamos o nosso corpo. Não respeitamos a nossa alma infartada. E a gente continua indo e indo. O carro vai ferver. Ferve. Vai bater o motor, meu filho. E aí a gente toma um tanto de antidepressivo. Um tanto de ansiolítico. Porque não para. Porque não respeita o corpo. Porque não respeita os limites. Estressados. Brigando com todo mundo. Grita com as crianças. Eu me lembro uma época que eu vivia tão estressado. Um dia desse conversando com as minhas filhas. Hoje a Júlia, que é do meio, Júlia tinha um negócio muito legal que ela falava assim, que ela queria colinho toda hora. Toda hora ela queria colinho toda hora.
E andava tão estressado que às vezes o seu filho levanta o braço, você não consegue pegar ele no colo. Porque não tem paciência. Porque está num nível de estresse tão alto, num nível de preocupação tão alto. Porque não respeita os limites da vida. Não respeita os limites do corpo. É isso que se chama burnout. Queima. Queima. Não, gente. Eu queria te convidar hoje a parar. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Porque o segundo convite é para você realinhar o coração. Vá até Jesus. Coloque em primeiro lugar as primeiras coisas e em segundo lugar as segundas coisas. Porque se você colocar no primeiro lugar as segundas coisas, você não tem nem a primeira nem a segunda. Primeiro lugar as primeiras coisas. Segundo lugar as segundas coisas. Se você pegar as segundas coisas e colocar em primeiro lugar, você não vai ter nenhuma nem outra. Vá até Jesus. Ele é a primeira coisa. Para você descansar, você precisa de um lugar de descanso. Esse lugar de descanso chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O Rei. O Rei. O Rei está te chamando. Coloque o Rei em primeiro lugar. Coloque o Rei em primeiro lugar. A gente foi chamado pelo Rei. Ele prometeu que ia dar descanso para nós, irmãos. O Rei vai te dar descanso. O Rei vai te dar descanso. Ele fortalece o cansado. Ele levanta o abatido e o oprimido. Ele continua sendo o Deus do seu povo. Coloque Jesus em primeiro lugar. Lembra do que Ele fez por mim e por você. Vá até Ele. E o Rei vai nos dar descanso. Existe um lugar de esperança. Jesus Cristo de Nazaré.